Gravando. Gravando. Você tá com uma cara de sério. Deixa eu dar Ah, relaxada, uma dançada. Along. Você tá aqui tirando foto? Isso me relaxa. Beleza, abertura do FAQ 8. 7. Abertura do FAQ 7, ops. 7. Hoje é um FAQ especial porque nós estamos comemorando o Momento Boticário. Esse é o nosso Momento Boticário, bem gay, que a gente apoia todas as manifestações possíveis, desde que não mate ninguém. Exatamente. Certo? Todo mundo aqui. E todo mundo no fundo é gay. Exatamente. Então esse é o FAQ 7. Esse é o FAQ 7. Você quer explicar do que a gente vai falar nos FAQs? Do vídeo? Não vamos colocar direto a pergunta, e aí já vai ficar implícito. Beleza. Mas a gente vai subdividir, não é? É, já tá subdividido em subdivisões. Subdivisões subdivididas? É. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Vi um vídeo onde uma pessoa comentava que Allan Kardec era racista. O que acham disso? O que você acha disso? Eu acho que ele era. Não, brincadeira. Então, é um assunto bem sério Bem sério. e a gente tá com chapéu de mongo. Mas a coisa acho que tem que ser tratada com a forma mais descontraída possível, porque tem muita ignorância. E essa é uma ignorância bem ignorante. Bem ignorante. Por quê? Porque quem diz isso, a primeira coisa, não sabe o significado de racismo, certo? E o que é racismo? Racismo é quando você, por alguma questão de... Como é que é? Define racismo. É a definição escrita do racismo? É, tem a definição escrita aí. Racismo. Raça mais ismo. Essa parte você podia pular. Teoria que defende a superioridade. Pô, gente. Ó, a gente tá rindo. Ah, mereceu, né? Ainda bem que dá pra editar. Nada, vou editar Não, não nada. vai editar nada. Não, Não vai. dá. Vai lá, manda. Transparente. Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros. Baseada no conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país, segregação racial, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Tá, então, percebam que é uma coisa bem agressiva. E qual que é o problema? O problema é que o cara que quer achar coisas contra, que quer defender o que ele acredita, qualquer parte ele para e usa isso como defesa. Então se você começar ali a primeira frase, que não é uma frase com ponto, é uma frase contínua, que ele fala, que defende a superioridade. Porém, que com isso ele vai segregar, eliminar ou fazer todo esse tipo de coisa. O que acontece é que Kardec escreveu um artigo, esse artigo não faz parte da doutrina, não faz parte da obra da codificação, e ele escreveu que os espíritos que encarnam em corpos negros seriam espíritos um pouquinho menos evoluídos. Ele escreveu isso, particularmente a gente considera depois de tudo que foi contemplado no Espiritismo, que isso é uma ideia errônea, porque isso independe do corpo, né, da casca. Então, e a gente tem muitos exemplos da história de negros que foram excepcionais. Só que logo após nesse artigo, Kardec fala que nós devemos tratar esses espíritos como crianças e que eles têm muito a aprender e que a gente tem muito a ensinar a eles, para facilitar a evolução deles e melhorar a próxima vida. Ou seja, ele não fala nada de exterminar, separar, segregar. Ele fala, no conceito dele, naquele momento que ele estava, que eram espíritos menos evoluídos e que a gente precisaria cuidar deles como crianças. Então não tem nada de racista, nada. Essa ideia de que são espíritos menos evoluídos, eu acredito que tenha sido um erro do Kardec, e ninguém aqui espera a perfeição, porque ninguém é perfeito, e é natural que se erre, principalmente com relação a um conceito e a estruturas que ele estava codificando naquela época, que ninguém sabia como funcionava. Então pode ter sido um deslize dele, mas
que uma coisa que é para ficar clara, que não é nada fora da caridade de Cristo e dos preceitos de Cristo. Não houve racismo. Não houve racismo, não houve nada. Que as pessoas que procuram, elas... É uma coisa inconsciente. Eles vêm, lê a primeira coisa, então é racista. Mas não é, porque assim, isso diz muito também da pessoa que faz isso. Porque você percebe que alguém que dita que o outro é racista, sem nem ter lido o significado de racismo, é alguém que não tem muito comprometimento com a verdade. Então, essa fonte, de onde saiu, as outras coisas devem ter a mesma tendência. Então, Kardec nunca foi racista, não existe nenhuma demonstração de racismo, muito pelo contrário. É uma forma até terna de um erro que ele fez, eu acredito, posso estar errado também, mas eu acredito que foi um deslize dele. Mas mesmo nesse deslize, de um conceito, ele atuou de uma forma extremamente cristã, né? Extremamente fofa. Pô, vamos cuidar deles como se fossem criancinhas fofas, certo? Então, é isso, eu acho que é um absurdo e totalmente maluco. O que você acha? Isso também. Meio precipitado. Acho que a pessoa, é o que você falou, a pessoa procura. Ela já tá indo em busca de informações pra falsear a primeira informação. Exatamente, ela tá. Então você. Ela não tá aberta Ela a não estar tá errada. Ela Então não põe a aí. verdade dela em xeque. Então aí qualquer coisa eles procuram desesperadamente aí qualquer coisa pra. Exatamente. Mas ficou chato aí. Beleza? Próxima. Do livro Psicografado. Oi? Oi? Livro... Nossa. Oi? Eu. Vixe. Que pergunta estranha. No livro Psicografado de Chico, Cartas de uma Morta, de 1935, ele conta sobre a existência de vida em Marte. Mas hoje sabemos que não existe vida lá pela investigação científica dos dias atuais. Chico estava errado? Qual a posição do Espiritismo sobre este erro que Chico dizia haver até veículos voadores por lá? Existe um monte de conceitos aí que não existe, que a pessoa que foi atrás não estudou sobre o Espiritismo com relação à frequência, com relação a uma gama de coisas. Já tem que explicar isso. Sim. Isso. Então, um dos primeiros conceitos, até a questão do espírito, que nem ninguém consegue abraçar um espírito, ou a maioria das pessoas não conseguem sentir um espírito. Por quê? Para quem não é médio ostensivo, que tem a mediunidade num nível que realmente fica inegável a existência do mundo espiritual, essa é uma matéria com uma sutilidade diferente. Ela não fere nem os nossos sentidos e nem os instrumentos. Não tem jeito. Isso aconteceu em toda a história do desenvolvimento científico. Existem várias coisas que não ferem os nossos sentidos, como onda eletromagnética, radiação, quer dizer, depende da radiação, né? Mas coisas que não tocam o nosso sentido, por exemplo, é o campo magnético. Se a gente colocar um campo magnético ali de um ímã, apesar que a gente tem um resultado, né? Mas a gente não vê nada passando ali. E existe algo passando que é o campo magnético, só que não fere os nossos sentidos dessa forma. Só o seu resultado com o próprio ímã. Ou ondas eletromagnéticas, e tudo isso, a radiação do Sol, que tem aquelas radiações que a gente nem imaginava que existem. Então o mundo está repleto de indicações de coisas que a gente achava que não existia, e a gente provou que elas existem. O mundo espiritual e essa matéria, que ela é uma matéria quintessenciada, nós não conseguimos provar ela, e tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Isso aí pode soar como uma desculpa, mas não é. O objetivo completo da reencarnação é a depuração do espírito. O espírito precisa passar por provas com a maior franqueza possível para conseguir entender e colher os maus que fez a outra pessoa da maneira mais franca possível. Então, isso só vai acontecer com a dúvida, com a liberdade dele acreditar no que consegue acreditar. Então, se a gente começar a provar aí um espírito, olha um espírito, tipo um indicador assim, e que não tenha mais dúvida, isso vai quebrar totalmente o livre-arbítrio da pessoa. Porque quando você não tem liberdade de acreditar ou não, você não tem a parte livre do livre-arbítrio, né? E hoje você tem. Se a tua vontade tendencia a você não acreditar em Deus, você vai não acreditar, porque existe liberdade para isso. Então você é mais livre para acreditar ou não. Então não vai se provar a existência de uma forma patente dos espíritos tão cedo.
E eles não fazem a menor... eles não têm essa vontade, eles não têm a inclinação. O que eles fazem? As pessoas que estão verdadeiramente comprometidas e abertas, a espiritualidade acaba se mostrando. Ou algumas vezes, como foi o caso das mesas girantes, que voavam, tal, ou o caso das irmãs Fox, onde existem aquelas batidas, aquilo lá foi feito para impressionar mesmo a humanidade. E isso acontece direto. Toda a família tem gente que vê espírito e tal. E as pessoas que geralmente veem, porque como a menor parte das pessoas não é médio ostensivo, para eles tal. Mas quando você passa por uma experiência de desdobramento, de sair do corpo, ou de ter um contato espiritual, aquilo é tão verdadeiro e tão forte que você geralmente não duvida mais. Só quem duvida é quem não tem essa mediunidade. Então, quando a gente está falando dessa matéria, que ela é uma matéria diferente, e como a gente não vê o mundo espiritual, em Marte tem vida, em todos os planetas existe vida, só que não é olhando com um telescópio que você vai ver. Nós não conseguimos detectar isso. Mas, como o Chico conversava com o mundo espiritual, lá eles informaram, existe muita vida lá, nessa outra frequência de matéria, que vocês não vão ter contato com essa matéria densa na qual a gente está agora. Quando vocês desencarnarem e dependendo do grau de se depurarem um pouquinho, com certeza vocês vão poder. Me explicaram isso uma vez de uma forma bem legal, que falaram, imagina que você é um rádio, você sintonizou na frequência da 89, você só vai pegar a onda da 89, você só vai conseguir ouvir a rádio 89. Você não vai conseguir ouvir qualquer outra rádio que esteja tentando entrar. Então você sintoniza a frequência só com aquilo que você pode, no caso você escolheu ouvir. Você não escolhe, mas no caso do rádio você escolhe. Só que isso com uma pessoa você tem a sua frequência, você só enxerga, sente, vê aquilo que enxerga, sente, ouve, aquilo que a sua frequência bate. Não, mais ou menos assim, a frequência da matéria em si. É isso aí. Então, as matérias elas existem em densidades muito grandes. A gente tem essa densidade que é uma das maiores aqui. E quando a gente morre ou quando a gente sai do corpo, a gente percebe quão sutil são os níveis de densidade da matéria. E não é porque a gente não consegue detectar que não existe. Aí que está o ponto. Não é porque você não detecta um espírito que ele não existe. Da mesma forma que não é porque você não detecta a presença de Deus que ele não existe. Então achar que a nossa tecnologia é suficiente, que não existe nenhuma surpresa ainda mais que a natureza e que Deus pode nos prover, é uma posição muito orgulhosa. E geralmente o materialista ele coloca assim, mas já temos um conhecimento. A gente tem muito pouco conhecimento. O cara que realmente eu não sei, tem uns caras que são muito bons em física que eles também não acreditam de uma forma materialista. Mas a gente sabe muito pouco sobre tudo. E a começar por nós mesmos. A gente está num veículo, né, no nosso corpo. Viemos de algum lugar, vamos para outro. E isso é uma questão que já mostra que a gente não sabe de nada. Não é porque a gente conhece como funciona o átomo um pouquinho ou alguma reação química que a gente sabe. Sabe? Então é uma questão orgulhosa achar que não existe nada que possa ser desvendado pra gente ainda. Então é por isso, quando o Chico está falando de Marte, ele estava falando dos espíritos. E no mundo espiritual, não é que tudo é fofinho, ou sei lá, que você põe a mão e... Tudo que for dessa mesma frequência material é rígida como a nossa. Então um muro no mundo espiritual é tão duro quanto o nosso. Porém, em comparação com a nossa densidade da matéria, ele é tranquilo, você passa, você não opõe-se resistência ao espírito. Só que lá, com a mesma classificação de matéria, é denso pra caramba. Então existem veículos lá, existe toda uma gama de tecnologia funcionando lá, é uma vida que está funcionando. E ali eles já estão mais libertos dessas questões materiais, né? Porque eles já sabem, já tem a dúvida, já não existe mais, que a vida continua. E é isso que ele estava falando da vida em Marte. Então não façam relação com a matéria que a gente tem aqui. Isso não vai acontecer tão cedo.
Isso só vai acontecer quando nós não precisarmos mais da dúvida para seguir um caminho reto. Enquanto a gente tiver a dúvida e seguir o caminho do mal, um caminho que não é o correto, essa dúvida precisa existir, porque senão a gente não vai conseguir efetivamente evoluir o espírito. Certo? Certo. Fechou? Fechou? Fechou o Fac 7. Final do Fac 7, todo mundo numa vibe boticário bem fofa, certo? Isso aí. Isso aí, um abraço, até o próximo Fac. Até.